Pessoal do Direito Administrativo 2, estou aqui para dar continuidade à nossa matéria com um tema super importante, um tema que tem uma alta incidência na prova da OAB, um tema que é quase obrigatório em todos os concursos públicos. Hoje eu estou aqui para começar a discussão sobre contratos administrativos. Matéria essa que é uma sequência do que estávamos estudando. Pois o normal é fazer uma licitação para que se chegue a um contrato administrativo. Então, em regra, todo contrato administrativo é precedido de uma licitação. Porém, a aula começa com a seguinte observação: nem todo contrato que a administração pública realiza será um contrato administrativo. Contrato administrativo é aquele que está inserido as prerrogativas de direito público. É o contrato que a administração pública realiza, onde está presente a ideia de verticalidade, uma ideia de diferença, uma ideia de supremacia da administração pública em relação ao particular. Então, iremos estudar na aula de hoje e nos próximos blocos a ideia de cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes só estão presentes nos contratos administrativos. Então, para começar a aula com muita clareza, gostaria que você utilizasse de forma adequada os recursos aqui propostos. Por exemplo, sempre que eu te disser um conceito, você pode parar a aula, retornar um pouquinho e fazer a sua anotação. Ou, na hora que trataremos de algum artigo, pare a aula, abra o seu vadimeco, procure esse artigo. Isso facilitará e contribuirá muito para o seu aprendizado. Então, diante dessa dica, vamos começar o nosso estudo com duas perguntas fundamentais sobre o tema. Será que todo contrato feito pela administração pública será um contrato administrativo? E a segunda pergunta: todo contrato administrativo é realizado pela administração pública? Então dá uma olhada no slide para você ver o tema da aula de hoje, contrato administrativo, que começa com duas perguntas. Aí eu fico imaginando, será que a Sara já sabe a resposta? Será que a Caroline já está pensando do que deve ser respondido? Será que o Stênio já levantou a mão e já respondeu sobre isso? Será que o Túlio já tomou nota sobre essa situação? Então preste muito bem atenção e o slide está aqui para nos ajudar. Dê uma olhada comigo. Contratos administrativos ou contratos da administração podem ser contratos administrativos ou os chamados contratos da administração. Então, note o seguinte: nem todo contrato feito pela administração pública será um contrato administrativo. Pense bem. Contratos da administração são todos os contratos realizados pela administração pública. No entanto, apenas uma parcela desses contratos serão contratos administrativos. Existem, então, outros contratos realizados pela administração pública que não são contratos administrativos. Aqui fica evidente a resposta para a nossa primeira pergunta, que foi: todo contrato feito pela administração pública será um contrato administrativo? Negativo, porque a administração pública pode fazer contratos que não se confundem com os contratos administrativos. Rafael, e qual que é a diferença entre um contrato administrativo e um contrato da administração? Muito fácil. Os contratos da administração em sentido estrito, pois esses são contratos da administração em sentido lato, em sentido maior, como por exemplo, você pode imaginar o coronavírus. Coronavírus é um gênero onde tem a espécie Covid-19. Então, aqui é um grupo maior e aqui nós temos as espécies. E qual é a diferença entre essas duas espécies, o contrato administrativo e o contrato da administração? Muito fácil de lembrar. Contratos da administração são os contratos que a administração pública realiza em pé de igualdade com o particular. Quando a administração pública tira sua roupa de Estado, tira suas prerrogativas de direito público e atua em igualdade com o particular, está realizando um mero contrato da administração, porque é feito pela administração pública, porém, sem as prerrogativas. E olha só, a gente pode chamar isso
desses contratos da administração realizados sem as prerrogativas do poder público de contratos privados da administração pública. O exemplo clássico é, se o Estado quer alugar o imóvel de um particular, essa locação será regulamentada pela lei do inquilino, será lei de locação. Por exemplo, se o Estênio vai alugar um quarto de hotel, do seu hotel em Arcos, para alguém, para a administração pública, a administração pública não pode usar de um contrato administrativo com as suas prerrogativas. Ele tem que submeter ao valor que o Estênio vai cobrar, ao prazo que o Estênio vai colocar nesse contrato. Então será o quê? Será um contrato privado. A administração pública tirou a sua roupagem de Estado e está atuando em pé de igualdade com o particular, como se fosse um particular. Por isso que vai chamar um contrato da administração porque é feita pela administração pública sem as suas prerrogativas, sem os poderes, sem as vantagens de ser Estado. Por isso é chamado de um contrato privado da administração pública. Se você quiser anotar um belo exemplo de um contrato privado da administração pública, é só você pensar num contrato de seguro feito pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil. Caixa Econômica Federal é empresa pública. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. As duas são conhecidas como empresas estatais. Empresas estatais pertencem à administração pública? Com certeza, pertence à administração pública indireta. Então note, é alguém da administração pública, Caixa Econômica e Banco do Brasil, fazendo um contrato de seguro ou um contrato de empréstimo para você. Esse contrato, mesmo sendo realizado por alguém da administração pública, não tem nada de diferente se você tivesse feito com o Itaú, com o Banco Safra, com o Banco Mercantil, que é outro particular. Então note, será um contrato da administração pública sem prerrogativas de Estado, portanto chamados de contratos privados da administração pública. Então, Valber, dá uma parada aqui na aula, pega o seu slide e coloca todas essas características aqui, que existe um gênero chamado contrato da administração, que tem por espécie contrato administrativo ou contrato da administração em sentido estrito. O que seriam? O que seriam os contratos da administração? Seria a hipótese da administração pública realizar um contrato sem as prerrogativas, sem as vantagens. Exemplo para isso, um contrato de seguro feito pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal para você, ou mesmo um contrato de empréstimo, e aqui tanto faz, ambos serão exemplos de contratos privados da administração pública. Então note, será matéria fundamental no nosso estudo a matéria cláusulas exorbitantes do direito público, ou cláusulas exorbitantes do contrato administrativo. Óbvio que essa matéria se incide apenas nos contratos administrativos e não nos contratos da administração, porque contrato da administração é quando a administração pública atua em pé de igualdade. Quando você fala de cláusula exorbitante, é quando existe uma relação de vantagem, de supremacia da administração pública, o que está presente no contrato administrativo, mas não está presente no contrato da administração. Eu sei que pareço repetitivo no começo da aula, mas é para que você crie bases sólidas e possa prosseguir com tranquilidade na matéria. Então, recapitulando, qual foi a primeira pergunta que eu te fiz na aula de hoje? Eu perguntei se todo contrato da administração é um contrato administrativo. E a resposta para isso é não, pois a administração pública realiza contratos administrativos onde existe uma situação de desigualdade, com vantagem para a administração pública, incidência dos princípios administrativos, incidência do regime jurídico de direito público, ou seja, das vantagens típicas do Estado. Ao passo que existem outros contratos feitos pela administração pública que não possuem essas vantagens, que estão desprovidos dessas vantagens. Por isso nós dizemos que são contratos sem as prerrogativas típicas do direito público.
Nessa situação, o contrato realizado pela administração pública nada mais é do que um contrato privado da administração. Então, note o seguinte, os exemplos que eu passei para você são exemplos onde o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal realizaram um contrato, portanto, são contratos feitos pela administração pública, mesmo que seja pela administração pública indireta, sem nenhuma vantagem, sem nenhuma prerrogativa, sendo típicos contratos privados da administração pública. Então, resposta para a primeira pergunta é: a administração pública faz contrato administrativo, mas também pode realizar uma outra espécie de contrato, que são os contratos privados da administração pública. Superado este primeiro questionamento, gostaria que você agora voltasse o seu olhar para a segunda pergunta, que foi exatamente a seguinte: somente a administração pública realiza contrato administrativo? E a resposta para isso é não. A administração pública pode realizar contrato administrativo, como você percebe exatamente aqui, mas também qualquer pessoa que esteja no lugar da administração pública ou que lhe faça às vezes, também pode realizar um contrato administrativo. Então, imagine bem, o Poder Judiciário, que não se confunde com a administração pública, quando faz um contrato, este contrato pode ser um contrato administrativo, pois o Poder Judiciário, utilizando a sua função atípica, porque sua função típica é exercer a jurisdição, pode fazer um contrato de fornecimento de lanche, por exemplo, para os juízes. E esse contrato será um contrato administrativo que não foi realizado para a administração pública. Então, note o seguinte: quem pode fazer contrato administrativo? A administração pública, e o faz em regra, ou quem substitua a administração pública, ou seja, quem lhe faça às vezes, quem está em seu lugar. Essas duas perguntas são perguntas clássicas e servem de base para você entender a ideia de contrato administrativo. Ontem, avisando que ia trabalhar com esse tema, muitas pessoas me perguntaram: tem licitação antes de um contrato da administração, um contrato privado da administração pública? É só você levar para a realidade. Na hora que você faz um contrato de empréstimo no banco, tem licitação? Negativo. Quando você diz que primeiro tem que licitar para depois contratar, você está falando de contratos administrativos. E aqui é um momento interessantíssimo para você lembrar das hipóteses onde existe a contratação direta, ou seja, quando se faz um contrato administrativo sem a prévia existência de uma licitação. E como vocês já dominam essa disciplina, vou apenas repetir os artigos. Estas são as hipóteses do artigo 17, do artigo 24 e do artigo 25 da Lei 8.666, que é, na sequência, as hipóteses de dispensa e de inexigibilidade da licitação. Se você estiver com dúvida em quais são as hipóteses de dispensa e quais são as hipóteses de inexigibilidade, para a aula. Para um pouquinho aqui, eu fico paralisado, ó. Vá até o seu vadimeco, procure a Lei 8.666 e tenha a chance de fazer mais uma vez a leitura desses artigos que são o quê? Campeões de audiência em concurso público. Então o ritmo natural é que você trave, me paralise aqui, ó. Vá pegar seu café, tome a sua água, mas faça a leitura do artigo 17, 24 e 25. Lembrando que o artigo 25 trabalha com um rol meramente exemplificativo. É quando é impossível que ocorra licitação. Mas o artigo 17 e o artigo 24 é um rol taxativo. Somente pode acontecer a dispensa nas hipóteses do artigo 17 e nas hipóteses do artigo 24. Então, qual que é a lógica? Licita para fazer contrato administrativo, a não ser que estejamos diante da hipótese do artigo 17, 24 e 25. Ah, e das outros tipos de contrato feito pela administração pública, precisa licitar? De forma alguma. Licitação está presente, ela é anterior apenas aos contratos administrativos. João Pedro, que está ali focado, o seu TCC tem que ficar
claro essa parte da matéria. Se você tiver conhecimento sobre isso, você passa a acertar questões sem a necessidade de decorar informações. Então vamos com muita calma, dê uma olhada nesse slide, memorize e relembre as perguntas. Nem todo contrato administrativo é feito pela administração pública, essa é a resposta da segunda pergunta, e nem todo contrato que a administração pública faz é um contrato administrativo. No entanto, o objetivo principal, o enfoque que daremos nessa matéria é o estudo do quê? Dos famosos contratos administrativos. Aqui existe uma série de características que diferencia do direito civil. Muitas das vezes, as cláusulas existentes num contrato administrativo seriam consideradas cláusulas abusivas ou cláusulas nulas, como não lidas, cláusulas leoninas, cláusulas draconianas no direito privado. Então você precisa, para entender bem essa matéria, se desintoxicar do que você já sabe do direito privado. No entanto, algumas características não são do direito civil, e sim do próprio direito. Então nós vamos estudar agora características do contrato administrativo. E note o seguinte, se é uma característica do contrato administrativo, a teoria dos contratos que você já estudou pode nos ajudar agora. Então preste atenção comigo, acompanhe no slide. Vamos falar agora de características dos contratos administrativos. Quem está anotando, marque a seguinte observação. Todo contrato administrativo possui 4 características, que são, acompanhe comigo, o contrato administrativo é sempre consensual. Eu vou colocar as 4 características no seu slide e depois vamos destrinchar uma por uma. Acompanhe comigo. Primeira característica, ser consensual. Depois, não tá certo. É comutativo e não cumulativo. Observação, ó, cuidado que está escrito errado aqui, é comutativo e não cumulativo. Depois, de adesão e depois formal. Então, ó, sabendo que está errado aqui, você anota no seu caderno. Primeira característica, consensual. Depois, comutativo, de adesão e formal. Bom, Wesley, você que está anotando aí no seu computador, fique muito claro com as definições. O que seria esta característica de ser consensual? O que é um contrato consensual? Note que você já estudou essa disciplina em teoria dos contratos. E é muito fácil lembrar. O que é ser consensual em um contrato? Aí você vai anotar comigo que contrato consensual é aquele que se torna perfeito através de uma manifestação de vontade das partes. Depende então do consenso, da vontade. Se A quer e B quer, forma-se um contrato consensual e ele já se torna perfeito nesse momento. Esta é a característica de todo e qualquer contrato consensual. Não importa se você está no direito administrativo ou se você está lá no direito civil estudando teoria dos contratos. Nesse tipo de contrato consensual, é interessante você recordar que a entrega do bem, a prestação de serviço, o pagamento, não tem nada a ver com a concretização do contrato, e sim a eficácia desse contrato. Então, note o seguinte, o contrato já será perfeito através da manifestação de vontade. A transferência do bem, a realização do serviço, o pagamento desse contrato é um mero desdobramento, é uma mera consequência. Então, note, contrato administrativo é sempre um contrato consensual, que se torna perfeito através da manifestação de vontade das partes. Anotado essa primeira definição, eu gostaria que você corrigisse mais uma vez aqui e lembrasse que todo e qualquer contrato administrativo possui como característica a comutatividade. Presta atenção em mim. O que é um contrato comutativo? É aquele que apresenta obrigações recíprocas
As duas partes têm que fazer algo. Normalmente, em regra, a obrigação da administração pública é pagar. E o administrado é construir, fornecer um produto, prestar um serviço. Mas note que ambos possuem obrigações nesse tipo de contrato. Por isso, não é cumulativo, é comutativo. É uma ideia de sinalagmaticidade, de contraprestação, de correcional. Um tem que fazer algo e o outro também tem que fazer. É diferente, por exemplo, de um contrato de doação, onde simplesmente uma parte transfere para o outro sem a necessidade de transfere um bem para o outro sem a necessidade de uma contraprestação. Então, todo contrato comutativo possui direitos e obrigações pré-definidas, direitos e obrigações recíprocas. Todas as partes envolvidas possuem direitos e obrigações. Isso é mútuo para os dois lados. Não só é obrigação de um lado ou de outro. O contrato estabelece direitos para um e direitos para o outro, obrigação para um e obrigações para o outro. Então, essa é a ideia da segunda característica, que é a característica da comutatividade. Então, note bem, já trabalhamos com a primeira característica, que todo contrato administrativo é consensual. Depois, todo contrato administrativo, além de consensual, será comutativo. E a terceira característica é muito fácil, principalmente para quem já estudou licitação. Sempre conto para vocês que, em regra, na hora que é publicado um edital de licitação, vem junto o quê? A minuta do contrato, que é a prévia do contrato. Por quê? Quem ganhar a licitação vai contratar com a administração pública de acordo com aquele contrato pré-estabelecido. Então, note o seguinte, contrato de adesão é aquele que você vai e assina. Você não fica discutindo as cláusulas desse contrato. Não é depois que teve o vencedor da licitação que a administração pública vai sentar com o vencedor e eles vão escolher quais serão as cláusulas ou o que vai regulamentar esse contrato. De forma alguma, estas normas já estão pré-estabelecidas. Por isso, todo contrato administrativo já é considerado um contrato de adesão. Todo contrato administrativo possui as normas pré-estabelecidas. O vencedor é chamado apenas para assinar o contrato administrativo com a administração pública. Então, note, puxa uma setinha, escreva assim: contrato de adesão é aquele que possui as suas cláusulas pré-estabelecidas. Contrato de adesão é aquele contrato onde não se discute as cláusulas do contrato. O contrato é chamado de contrato de gaveta. Você vai conversar com alguém tira o contrato da gaveta e coloca assim: é isso aqui, pode assinar. Isso é chamado um contrato de adesão, onde a parte não discute. Ou ele adere, ou ele não adere a esse contrato. Por isso o nome, contrato de adesão, tão típico nas relações de consumo. Porém, contrato administrativo, consensual, comutativo, de adesão. E por fim, todo e qualquer contrato administrativo possui como requisito a formalidade. Qual é a forma de um contrato administrativo? Pensa comigo. Você que já estudou ato administrativo. Ato administrativo possui 5 elementos. Lembra? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Competência, forma e finalidade são sempre vinculados. Lembra disso? Mesmo diante de um ato discricionário. E por que são sempre vinculados? Porque a competência, a forma e a finalidade estão sempre previstas em lei. Então, qual é a forma de um contrato? A forma de um contrato administrativo é sempre aquele determinado em lei. Combinado com isso? Olha, qualquer contrato administrativo tem a sua forma determinada onde? Sua forma determinada em lei. Por isso, os contratos administrativos são sempre formais. Nada mais é do que a aplicação
da ideia de ato administrativo aos contratos administrativos. Bem tranquilo com essa matéria, deu para lembrar? Ó, competência, forma, finalidade, motivo e objeto, elementos do ato administrativo. E nós sempre falamos para vocês que os elementos competência, forma e finalidade não variam, mesmo nos atos discricionários. Logo, competência, forma e finalidade estão sempre previstos aonde? Em lei. Logo, a forma de um contrato administrativo está prevista aonde? Em lei. E aí alguém pode me perguntar, por exemplo, se alguém estiver estudando com mais afinco, a Gabriela, o Alexandre, falar assim, Rafael, mas aonde está a previsão legal que determina a forma desse contrato administrativo? Muito fácil. Está previsto na lei 8666 em seu artigo 55. Então, questões de formalidade envolvendo contrato administrativo têm sua regulamentação prevista no artigo 55. Sempre que houver um descumprimento do artigo 55, este contrato administrativo será um contrato viciado. Este contrato administrativo não apresentará a sua perfeição no mundo jurídico, podendo ensejar a sua nulidade. Então, descumprimento do artigo 55 da Lei 8666 significa vício do contrato administrativo. Pessoal, agora pensa comigo, provas como, por exemplo, a OAB, querem saber não só a definição, não só o texto previsto no artigo 55, que eu tenho certeza que você paralisou a aula e fez uma leitura do artigo 55. Mas as provas estão interessadas em saber se você é capaz de memorizar estes elementos. Então, tente repetir comigo. Quais são as características do contrato administrativo que se repetem? Bom, contrato administrativo, então, é consensual, comutativo, de adesão e formal. Sempre que tiver uma alternativa que associa contrato administrativo a essas 4 características, pode marcar, porque esta é a resposta correta da sua prova. Pessoal, todas as cláusulas necessárias, então, estão previstas aonde? No artigo 55. Para finalizar esta primeira parte de contratos administrativos, faremos o quê? Uma análise desses elementos. Então acompanhe comigo aqui no próximo slide. É fundamental dentro de contrato administrativo, vou sair da sua frente, você para a tela, veja o que é importante. É fundamental nesta aula que você conheça as cláusulas necessárias do contrato administrativo, que estão presentes aonde? No artigo 55 da Lei 8666. Então é artigo-chave, é artigo do coração fazer a leitura do artigo 55. Lá tem prazo, o que tem que ter, o que é obrigatório, o que é essencial nesse chamado contrato administrativo. Somado a isso, existem alguns detalhes que você não pode deixar de estudar. Como, por exemplo, o que significa carta-contrato, empenho e ordem de serviço? Carta-contrato, empenho e ordem de serviço. Ó, tá aqui, ó. Carta-contrato, empenho e ordem de serviço. É obrigatório a existência de um contrato administrativo. Tranquilo sobre isso. Só que existem alguns instrumentos que podem, eventualmente, substituir o próprio contrato. São instrumentos mais simples que um contrato. Porque quem acabou de fazer a leitura do artigo 55 percebeu que existe uma série de elementos para um contrato administrativo. Porém, existem discussões que existem contratos ou existem relações que a administração pública irá travar com os particulares de valores muito baixos. Então, não faz sentido você elaborar um elemento jurídico tão complexo quanto um contrato administrativo para adquirir questões de baixo valor. Então, a própria legislação admite a substituição do contrato administrativo por estas espécies que são bem mais simples do que um contrato administrativo, desde que estejamos diante de valores baixos. Note
que aqui existe uma verdadeira pegadinha. As pessoas vão associar a possibilidade de utilizar carta-contrato, de empenho ou ordem de serviço à modalidade convite. Por quê? Convite tem a ver com valor e convite é para valores pequenos. Então, associe a ideia que para convite é possível carta-contrato, empenho e ordem de serviço. No entanto, o que determina a possibilidade de adoção destes mecanismos mais simples que o contrato não é a modalidade, e sim o valor. Note que se é possível fazer um convite, também é possível fazer uma tomada de preço. Note, se é possível fazer um convite, também é possível fazer uma concorrência. Então é possível perfeitamente existir uma concorrência para valor pequeno. Não é a modalidade adequada para valores pequenos, mas é possível. Desde que exista uma concorrência para valor pequeno, ao invés de um contrato administrativo, com todo o rigor do artigo 55, é possível uma carta-contrato, um empenho ou uma ordem de serviço. É como se fosse uma nota que você faz e entrega só para guardar no registro. Espero que essa parte fique muito claro. E aí, nós podemos passar por uma pergunta típica de contratos administrativos. É normal que se faça essa pergunta. E a pergunta é: todo contrato administrativo será escrito? Ou, em outras palavras, é possível contrato administrativo verbal? Porque você sabe que a regra no direito civil é a liberdade da forma contratual. Se a lei não disser de forma contrária, é possível fazer um contrato verbal e ele tem validade. É claro que existe problema para comprovar a existência desse contrato verbal, mas nós fazemos contratos verbais o tempo todo. Na hora que você vai na padaria, pede um pão, a pessoa te entrega, você paga esse valor, você fez um contrato verbal de compra e venda. Nem tudo precisa ser levado a termo, nem tudo precisa ser escrito. Só que a administração pública exerce função em nome da coletividade. Então, para uma ideia de fiscalização, para uma ideia de controle, é regra na administração pública que todo contrato administrativo seja um contrato escrito. Por isso eu coloco para vocês, como regra, contrato administrativo será sempre escrito. Mas nós sabemos que no direito, o que mais chama a atenção nem sempre é a regra. Muitas vezes as pessoas pegam mais a exceção do que a regra. E qual é a exceção? A exceção é a existência de contrato verbal. Aí é fácil lembrar. Para que exista um contrato verbal, esse contrato tem que ser de um valor pequeno. Desde que seja um contrato de pronta entrega e de pronto pagamento. Lembrando que esse tipo de relação jamais pode acarretar obrigações futuras. Olha, jamais pode acarretar obrigações futuras. Tem que ser algo que faltou assim, olha, rapidinho, faltou um negocinho para a administração pública. Não dá tempo e não vale a pena, em virtude do valor, realizar um contrato administrativo para valor baixo, para valor pequeno, algo que é assim, ó, de pronta entrega que está aqui. Entregou aqui, pegou o dinheiro ali, de pronto pagamento. É o caso de estar faltando, por exemplo, copo plástico para virar um mês numa repartição pública. Não faz sentido licitar, fazer um contrato administrativo para você ir lá no supermercado do lado e comprar um tubo de copo plástico. Você vai no local, porque é de valor pequeno, tá lá, é de pronta entrega e de pronto pagamento. Pegou o copo, entregou o dinheiro, morreu a nota. Então, esta é a exceção, essa é a possibilidade da administração pública fazer um contrato e esse contrato não ser escrito, mas como regra geral, em nome do controle, em nome do princípio da publicidade, da fiscalização. Os contratos da administração pública devem ser escritos. Porém, nunca se esqueça da exceção. Só pode funcionar diante dos 3 requisitos em conjunto, que são valor pequeno, de pronta entrega e de pronto pagamento. Estes são os requisitos para que você possa
não levar a termo um contrato, ou seja, utilizar um contrato verbal na administração pública. Então, cuidado com questões de verdadeiro ou falso. Se afirmar que a administração pública só faz contrato escrito, cuidado, porque existe essa exceção. Tudo bem? Agora, se alguém te afirmar que, em regra, os contratos administrativos são escritos, maravilhoso, essa assertiva é verdadeira. Porém, o contrário é falso. Provas de verdadeiro ou falso, você tem que ter muito rigor com aquilo que você está estudando. Então, olha, eu vou parar a aula aqui antes de começar a segunda parte do nosso estudo. Dentro de contrato administrativo, o próximo ponto que iremos estudar é a ideia da publicação, da publicidade dos contratos administrativos. Mas antes de ir para o próximo bloco, antes de dar continuidade ao seu estudo, eu gostaria que você fizesse mais uma vez uma recapitulação de tudo aquilo que você já estudou até agora. Como, por exemplo, nem todo contrato que a administração pública faz é um contrato administrativo, pois existem os contratos administrativos e os contratos da administração. Contrato administrativo é onde tem a incidência do regime jurídico de direito público, onde as prerrogativas de Estado estão presentes. E ainda fiz mais uma ressalva, que nem todo contrato administrativo será feito pela administração pública. Normalmente é, mas nem todo contrato administrativo será feito pela administração pública, pois estes podem ser realizados por pessoas que estão no lugar da administração pública. Por isso a lei diz que será contrato administrativo, os realizados pela administração pública ou por quem lhe faça, às vezes, submetidos a um regime jurídico de direito público. E esta foi a primeira discussão, com as duas perguntas que eu fiz logo no início da aula. Depois, passamos a estudar características fundamentais do contrato administrativo, que são 4. Você não pode deixar de lembrar que o contrato administrativo é consensual, comutativo, de adesão e formal. Dentro da 4ª característica, que é a formalidade do contrato administrativo, uma série de discussões se apresentam. E quase todas as respostas para isso estão presentes no artigo 55 da Lei 8.666. Por isso, o meu empenho em que você pare a aula e faça a leitura do artigo 55. É a anatomia do direito. Precisamos estar sempre focado nos textos legais. Somado a isso, existem algumas perguntinhas interessantes, se é possível ou não a existência de um contrato verbal. Em caráter excepcional, sim, pois a regra é que o contrato apresente a formalidade, seja sempre escrito, até mesmo por uma questão de fiscalização e controle. Pessoal, seguimos no nosso próximo bloco com mais características do contrato administrativo. Mas espero que tenha ficado tudo claro até aqui. Anote as suas perguntas, queremos discutir bastante sobre esse tema. Um beijo para vocês e até daqui a pouco.